Todos nós passamos por dias difíceis em nossas vidas. Momentos em que nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, angustiados ou sem esperança. Dias em que as coisas não saem como planejamos, em que enfrentamos problemas, perdas, decepções ou conflitos. Dias em que nos questionamos sobre o sentido da vida, sobre nossas escolhas, sobre nosso futuro. Como podemos lidar com esses dias? Como podemos encontrar forças para superar os obstáculos e seguir em frente? Como podemos manter a fé, a esperança e a alegria em meio às adversidades? A filosofia pode nos ajudar a responder a essas perguntas, pois ela é uma forma de reflexão crítica e racional sobre a realidade, sobre nós mesmos e sobre os valores que orientam nossa conduta. A filosofia nos convida a pensar, a questionar, a dialogar, a buscar o conhecimento, a compreender as diferentes perspectivas, a analisar os argumentos, a desenvolver o senso crítico, a cultivar a virtude, a agir com sabedoria. A filosofia nos ajuda a ampliar nossa visão de mundo, a entender melhor nossa condição humana, a encontrar sentido e propósito para nossa existência. Existem muitos filósofos que nos deixaram ensinamentos valiosos sobre como lidar com dias difíceis, cada um com sua própria visão e estilo. Vamos ver alguns exemplos. Sócrates foi um dos maiores filósofos da história, considerado o pai da filosofia ocidental. Ele defendia que o conhecimento é a base da virtude e que a virtude é a base da felicidade. Ele afirmava que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer a própria ignorância e que devemos buscar o autoconhecimento através do diálogo e da maiêutica, que é a arte de fazer nascer as ideias. Ele dizia que devemos examinar nossa vida, pois uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele também ensinava que devemos ser justos, honestos, corajosos e moderados, e que devemos resistir às tentações, aos vícios e às opiniões alheias. Ele foi condenado à morte por corromper a juventude e por não reconhecer os deuses da cidade, mas aceitou seu destino com serenidade e dignidade, bebendo a cicuta, um veneno mortal. Ele nos inspira a buscar a sabedoria, a virtude e a felicidade, mesmo diante da morte. Epicuro foi um filósofo grego que fundou uma escola chamada Jardim, onde ensinava seus discípulos a buscar o prazer como o bem supremo da vida. Mas ele não se referia ao prazer vulgar, sensual ou material, mas sim ao prazer intelectual, moral e espiritual, que consiste na ausência de dor, de medo e de perturbação. Ele afirmava que devemos evitar os desejos excessivos, que são fontes de sofrimento, e nos contentar com os desejos naturais e necessários, que são fáceis de satisfazer. Ele também valorizava a amizade, a liberdade, a tranquilidade e a autossuficiência como elementos essenciais para a felicidade. Ele dizia que devemos viver de forma simples, moderada e sábia, aproveitando os prazeres simples da vida, sem nos preocuparmos com a morte, que é o fim de tudo. Ele nos inspira a buscar o prazer, a felicidade e a paz, mesmo diante da dor, do medo e da angústia. Sêneca foi um filósofo romano que pertencia à escola estoica, que defendia que devemos viver de acordo com a razão e a natureza, e que devemos controlar nossas emoções e paixões que são fontes de perturbação. Ele afirmava que devemos ser virtuosos, sábios e livres, e que devemos aceitar o destino com resignação e coragem, pois tudo o que acontece é determinado pela providência divina, que é sábia e justa. Ele dizia que devemos ser indiferentes às coisas externas, que são indiferentes em si mesmas, e que devemos nos concentrar nas coisas internas, que dependem de nós. Ele também ensinava que devemos ser generosos, benevolentes e solidários com os outros, pois somos todos membros de uma mesma comunidade humana. Ele foi acusado de conspirar contra o imperador Nero, que era seu pupilo, e foi obrigado a se suicidar, cortando seus pulsos. Ele nos inspira a buscar a virtude, a sabedoria e a liberdade, mesmo diante do destino, da injustiça e da morte. Marco Aurélio foi um imperador romano e um filósofo estoico, que escreveu um livro chamado Meditações, onde registrou seus pensamentos e conselhos sobre como viver bem. Ele afirmava que devemos viver de acordo com a razão e a natureza, e que devemos controlar nossas emoções e paixões, que são fontes de perturbação. Ele dizia que devemos ser virtuosos, sábios e livres, e que devemos aceitar o destino com resignação e coragem, pois tudo o que acontece
é determinado pela providência divina, que é sábia e justa. Ele também ensinava que devemos ser generosos, benevolentes e solidários com os outros, pois somos todos membros de uma mesma comunidade humana. Ele enfrentou muitas guerras, revoltas, pestes e crises durante seu reinado, mas manteve sua serenidade e sua bondade, governando com justiça e equilíbrio. Ele nos inspira a buscar a virtude, a sabedoria e a liberdade, mesmo diante das adversidades, dos conflitos e das crises. Agostinho foi um dos maiores filósofos e teólogos da história, considerado o pai da filosofia cristã. Ele defendia que devemos buscar a Deus, que é a fonte de toda verdade, bondade e beleza, e que devemos amá-lo acima de tudo e de todos. Ele afirmava que devemos reconhecer nossa condição de pecadores, que nos afasta de Deus, e que devemos buscar a graça divina, que nos salva e nos santifica. Ele dizia que devemos viver de acordo com a fé e a razão, que se iluminam mutuamente, e que devemos seguir a lei moral, que está inscrita em nossa consciência. Ele também ensinava que devemos esperar pela vida eterna, que é a verdadeira felicidade, e que devemos suportar as tribulações deste mundo, que são provações e purificações. Ele viveu em um tempo de decadência e invasão do Império Romano, mas manteve sua esperança e sua confiança em Deus, escrevendo obras como Confissões e Cidade de Deus. Ele nos inspira a buscar a Deus, a graça e a salvação, mesmo diante do pecado, do mal e da morte. Tomás de Aquino foi um dos maiores filósofos e teólogos da história, considerado o pai da escolástica, que foi a corrente filosófica dominante na Idade Média. Ele defendia que devemos buscar a Deus, que é a causa primeira e o fim último de todas as coisas, e que devemos conhecê-lo através da revelação e da razão, que são harmoniosas e complementares. Ele afirmava que devemos reconhecer nossa condição de criaturas, que dependem de Deus, e que devemos buscar a perfeição, que consiste na semelhança com Deus. Ele dizia que devemos viver de acordo com a lei natural, que é a participação da lei eterna em nossa razão, e que devemos seguir a lei divina, que é a manifestação da vontade de Deus em nossa consciência. Ele também ensinava que devemos praticar as virtudes, resiliência diante das tempestades existenciais. Em meio às tempestades da vida, é na filosofia que encontramos refúgio, uma luz que ilumina os caminhos mais escuros. Aristóteles, o grande pensador grego, nos lembra que a felicidade não é um destino, mas sim uma jornada. Nos dias difíceis, devemos nos ancorar na ideia de que a adversidade é apenas um capítulo passageiro, não o livro completo de nossa existência. O epicurismo como farol de serenidade. Seguindo os passos de Epicuro, podemos aprender a arte de encontrar alegria nos pequenos prazeres. Em dias turbulentos, onde as nuvens obscurecem nossa visão, Epicuro nos recorda que a felicidade reside na paz interior. Cultivar amizades sólidas, apreciar os momentos simples e praticar a autossuficiência emocional são pilares fundamentais para enfrentar os dias mais sombrios. O existencialismo de Sartre e a liberdade em meio ao caos. Jean-Paul Sartre, o pensador existencialista, nos desafia a abraçar a liberdade inerente à nossa condição humana. Em dias difíceis, quando sentimos que as circunstâncias nos oprimem, Sartre nos lembra de que, mesmo diante do caos, somos livres para escolher como responder. A liberdade, portanto, torna-se nossa maior aliada na busca por significado e resiliência. A filosofia oriental e a arte de aceitar. Na tradição filosófica oriental, encontramos ensinamentos valiosos sobre aceitação e equanimidade. O budismo, por exemplo, nos convida a abraçar a realidade como ela é, sem resistência. Em meio aos dias difíceis, a prática da aceitação se torna uma ferramenta poderosa. Como diz Lao Tse, a vida é uma série de mudanças naturais. Não resista a elas. Isso só cria tristeza. Deixe a realidade ser realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente para frente. Estoicismo. Encontrando tranquilidade na adversidade. Os estoicos, representados por figuras como Sêneca e Marco Aurélio, oferecem uma abordagem robusta para enfrentar os desafios da vida. A filosofia estoica destaca a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Nos dias difíceis, Sêneca nos aconselha a focar nossa energia naquilo que está sob nosso controle, encontrando assim a serenidade mesmo no meio da tempestade.
A busca por sentido em meio à desolação, segundo Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, destaca a importância de encontrar significado nos momentos mais sombrios. Em seu livro, Em Busca de Sentido, Frankl argumenta que mesmo nas condições mais adversas, podemos descobrir um propósito que transcende o sofrimento imediato. Nos dias difíceis, a busca por significado se torna uma bússola interior, guiando-nos através das trevas em direção à luz. A filosofia da esperança de Ernst Bloch. Ernst Bloch, filósofo alemão, oferece uma perspectiva única sobre a esperança como uma força motriz. Em seu trabalho O Princípio da Esperança, Bloch argumenta que a esperança não é apenas um desejo vago, mas sim uma força dinâmica que impulsiona a humanidade em direção a um futuro melhor. Nos dias difíceis, abraçar a esperança é ativar uma energia que nos permite transcender as adversidades. O humanismo de Sartre e a responsabilidade pela própria existência. Retornando a Sartre, exploramos a responsabilidade radical que ele atribui à liberdade humana. Em dias difíceis, o humanismo existencialista nos convida a assumir a responsabilidade por nossa própria existência e pelas escolhas que fazemos. Ao reconhecer que somos os arquitetos de nosso destino, encontramos poder na capacidade de remodelar nossas vidas, mesmo diante das tormentas. A filosofia da resignação, de Arthur Schopenhauer. Em contraponto à busca por significado, Schopenhauer oferece uma visão mais resignada da existência. O filósofo alemão argumenta que a vida é permeada pelo sofrimento, e a aceitação desse fato é o caminho para a tranquilidade. Em dias difíceis, a resignação não como derrota, mas como aceitação serena da natureza transitória dos momentos adversos. Reconheça que todos passam por dias difíceis. Outra mensagem importante é reconhecer que todos passam por dias difíceis. Não somos os únicos a enfrentar desafios. Todos nós, em algum momento da vida, teremos que lidar com perdas, dificuldades e frustrações. O sofrimento é uma parte inevitável da vida. Todos nós passamos por ele em algum momento. Sócrates. Encontre significado nas adversidades. Os dias difíceis podem ser uma oportunidade para encontrarmos significado na vida. Podemos aprender com eles, crescer como pessoas e nos tornarmos mais fortes. As adversidades são como uma pedra preciosa. Elas podem ser duras e difíceis de lidar, mas também podem ser muito valiosas. Confúcio. Desenvolva resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar com adversidades e superar desafios. É uma habilidade importante que podemos desenvolver com o tempo. A resiliência é a capacidade de se recuperar de desafios e adversidades. É uma habilidade que podemos desenvolver com o tempo. Martin Seligman. Não se isole. Nos dias difíceis é importante não se isolar. Procure apoio de amigos, familiares ou profissionais. A conexão com os outros pode nos dar força e nos ajudar a superar os desafios. A solidão é uma das piores coisas que podemos experimentar. É importante estarmos conectados com os outros, mesmo nos dias difíceis. Aristóteles. Exemplos de como aplicar essas mensagens. Aqui estão alguns exemplos de como podemos aplicar essas mensagens filosóficas em nossa vida. Se você está passando por uma perda, lembre-se de que todos passam por isso em algum momento. Reconheça que é normal sentir tristeza, raiva e outros sentimentos negativos. Permita-se sentir esses sentimentos e busque apoio de quem você ama. Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, lembre-se de que isso não é o fim do mundo. Há muitas pessoas que já passaram por isso e conseguiram superar. Faça um plano para lidar com a situação e não desista. Se você está se sentindo desmotivado, lembre-se de que você tem potencial para grandes coisas. Reconheça suas forças e habilidades e encontre algo que o motive. Não deixe que os desafios te desanimem. Ao aplicar essas mensagens filosóficas em nossa vida, podemos nos tornar mais fortes e resilientes. Podemos aprender a lidar com dias difíceis de uma forma mais positiva e encontrar significado nas adversidades. Os dias difíceis são uma parte da vida, mas não precisam nos definir. Podemos lidar com eles de uma forma mais positiva, adotando as mensagens filosóficas apresentadas neste vídeo.